Salve, salve! Mocho 360 no ar. Salve, galera! Mais um Mocho 360 no ar, né? O podcast aí de dentistas para dentistas e para quem aí vive o mundo da odontologia. E hoje nós estamos aqui não só com um convidado, mas a gente está com um convidado em dose dupla, né, Felipe? É isso aí, né? Primeiro, agradecer a vocês pela vinda, né? A gente sabe que o deslocamento é grande de cidades, né? Entre cidades e fora a rotina que vocês possuem na clínica de vocês e curso e tudo mais. Então, obrigado primeiramente por confiar no nosso projeto e estar aqui para falar um pouquinho do dia a dia de vocês, né? Eu acho que isso daí transcende muito mais do que odontologia, mas a gente, né, quer abordar e quer procurar entender, né, essa receita do sucesso, como que é a receita de sucesso de trabalhar pai para filho, né? O pai passar o conhecimento e mostrar o caminho para o filho conseguir, né, seguir esse caminho de sucesso, que é um grande exemplo que eu, particularmente, tenho na odontologia, né? Então, eu, como pai, né, com certeza essa aula vai servir para mim por muitos anos aí. Muito obrigado, né, Arthur, Luiz, pela presença. Ficamos muito honrados aí por vocês aqui. Vai ser um prazer, né, estar aqui, né? Felipe convidou, Luiz falou, falei, não, vamos lá. Vamos lá que a gente tem muita história para contar, né? Essa relação realmente pai e filho, isso já veio desde o início, né? Que ele já frequentava o consultório, que era filho único. Ficava brincando de... Minha infância, vários dias, foi brincando com modelinho de gesso, sem ter nenhuma pretensão de onde que aquilo ia dar. E eu fui tomando gosto por causa disso também, e de convivência e tudo mais. Né? Igual o pessoal sempre pergunta já, mas você nunca te forçaram, né? Todo mundo fica muito... Porque é pai e mãe dentista. Então, sempre ficaram nessa, não, nunca te forçaram, você nunca, né, te obrigaram a fazer. Não, foi muito natural, sabe? Então, de tanto, acho que foi quase um forçado natural. Então, soltando pressão, né? quase um alívio soltando a pressão, mas era a minha convivência. Então, eu Quem acabei gostando. foi a referência sua, assim, Arthur? Porque para o Luiz tá fácil. Seus pais foi aquela referência, foi aquele empurrão para odontologia. Mas e as suas? Seus pais ou Cara, não? nenhuma, é muito louco. Eu vim no interior, vim de Ubá, cara, e eu ia para engenharia, eu fiz vestibular de engenharia aqui em Ouro Preto. Só a gente vinha para brincar, né? A gente vinha para brincar, para divertir, tomar uma. Muito novo, né? Porque eu comecei a fazer vestibular com 16 anos. Então era muito novo, né? Porque eu me adiantei um ano da nossa época. Então, eu fui para Juiz de Fora porque era mais fácil. Meu irmão estava em Belo Horizonte fazendo engenharia. Eu falei, se eu for para Juiz de Fora, eu quero a área de saúde, que eu gostava mesmo da engenharia. Aí fiz vestibular para odontologia, falei, odonto, fazer. E a partir eu tomei pau no vestibular, o primeiro vestibular, e tem uma história muito engraçada, que nós fomos em turma, né? Eram muito amigos, isso foi uma das melhores, porque eram muitos amigos que foram para o Juiz de Fora estudar, só a galera toda de Ubá para fazer terceiro ano, para vestibular no final. E chegou lá, a gente foi para academia tinha uma prova para selecionar os alunos e escolher uma turma de 50, que eram os melhores 50 alunos da escola. E um dia antes da prova, eu fui o que eu fui fazer lá no CAV, né, no cursinho, que tinha o cursinho e o colégio. Eu fui no CAV, que era o cursinho, cheguei lá e eu pedi, sabe que vocês vão ter uma prova aí para me dar, não? Da última que eles fizeram? Ah, temos essa aqui, ó. Me deram a prova. Na hora que eu vi, cara, a prova era a prova que a gente ia fazer. Nossa. Eu falei, caraca, eu tô com a prova. O que eu fiz? Eu peguei meu irmão, que já fazia engenharia, um que já fazia medicina e tal, só, e resolvi as 100 questões da prova, cara. Das 100 questões, nós fechamos as 100. Só que eu falei, eu não vou poder fechar as 100, porque ninguém vai acreditar, cara. Não contei para amigo nenhum, bicho. Com amigo nenhum. Fui sozinho, fiz a prova, fiz 97 pontos. Eu fiquei em segundo lugar, cara, do colégio, cara. Aí fui pra turma de 50, cara.
E eu era pilantra, tipo assim, eu queria... Cara, eu tava na gandaia. Boa praça. Tranquilo. Comecei a frequentar essa turma dos 50, no terceiro mês eles me tiraram. Eu não dei conta de seguir, acompanhar cara. os 50. Mas só que eu acabei estudando, porque eu tinha que... Aí eu fiquei nervoso, pô, por que só eu que saí, cara? E eu fui o único que tomei pau no vestibular, cara. Todos passaram, cara. Todos passaram. Medicina, engenharia, só eram os melhores do colégio. E aquilo eu fiquei, pô, eu falei, não, agora eu tenho que estudar. Só que quando eu comecei a estudar, já não dava mais tempo. Aí no segundo ano eu fiz para educação física, comecei a fazer educação física, aí passei para odonto. Aí comecei a fazer odonto, aí passei em quarto lugar, cara. Bom. Não, era bom, eram 60 por vagas na época, federal. Era pesado, passei em quarto lugar, cara, no meu segundo vestibular. Então aí foi uma história bem, né? Já começou a coisa interessante, né? Legal. E aí eu te pergunto assim, e de onde que veio, Arthur, a sua vontade, ou você sempre teve vontade de dar aula? Assim, porque como é que a coisa foi É surgindo? outra história interessante só. Eu estava fazendo especialização em Alfenas, com o professor Mandarino de Araraquara, que era o chefe. Então, era Alfenas em Araraquara, dentística. E eu nunca imaginei, inclusive eles me gozavam na época de infância e adolescência, que eu falava muito errado e tal, tinha muita gíria. Então, quando eu comecei a dar aula, foi assim. Aí nós fomos fazer a apresentação da monografia e eu fiz um caso de pino rosqueável. E eu comprei, na época, uma máquina chamada Zenit. Eu já, conversando, então, comprei uma máquina Zenit, que era uma máquina russa, e comecei a fotografar meus casos, durante a especialização. E eu tinha uma certa habilidade, porque meu pai era muito habilidoso. Então, eu tinha habilidade. Então, eu fazia as resinas muito bacanas, fazia amálgama, esculpia amálgama, adorava esculpir amálgama. Então, eu já tinha um dom pro negócio sem saber. Aí o Mandarim virou para mim e falou: pô, você tem um monte de jeito para dar aula, cara. Por que você não vai dar aula? Eu falei, você é louco, cara, dar aula. Fala tudo errado. Então, não, você tem jeito, cara. Você tem carisma. Aí, beleza. Aí um amigo meu, acabei a especialização, um amigo meu de Ubar, falou: Tuquinha, você não quer dar uma aula aqui pra gente, não, cara? Você acabou a especialização agora, porque estava começando a resina, na moda da resina e tal, o professor Marcílio que me deu aula. Eu falei, eu realmente fotografei, eu tenho muita coisa de resina que eu fotografei, posso dar uma aula para vocês. Aí comecei, fui a Visconde Rio Branco, fui ao Bar, fui a Juiz de Fora, Rio Pomba, naquela região da Zona da Mata, onde eles eram os meus amigos que me chamavam. Que da hora. que legal. E o negócio começou a partir daí. Aí a BO, tem uma história interessante também, que a BO, eu fui presidente da BO de Betim, e a BO teve uma eleição onde candidatava, era o professor da cirurgia, que era o... Da cirurgia, o... Gente, não, o professor mais antigo nosso da cirurgia, fera, o... Edgar. O professor Edgar da cirurgia era presidente, ia ser candidato a presidente, e o outro era o professor de Pério, que era o pai do Lívio. Caramba. Cara, e eu apoiei 100% o professor Edgar, cara, porque eu conheci o professor Edgar. Eu que era presidente. Nós tivemos na região de Betim, Igarapé ali, 100% dos votos pro professor Edgar. O professor Edgar perdeu. Aí, não, perdeu. Chegando Eu achei Não, olha que Tem louco. que ser Não, cabo perdeu. eleitoral aí, vou te falar, viu? Doido, cara, mas aí o que aconteceu? Aí eles me chamaram. Esqueci o nome do pai do livro, o professor periodontista. Fugiu o nome dele agora, que até já faleceu já. Ele pegou e me chamou para conversar. Cara, não é possível, cara. Você teve 100, não tinha voto nenhum. O que você... Não, eu conheço todo mundo lá, eu brigo com todo mundo, converso com todo mundo e pedi para todo mundo te votar. Não, vem para BA com a gente. Foi aí que eu fui. Aí o professor Osmir, conheci o professor Osmir, falou assim, você não quer dar uma aula? Estava começando a parte de educação na BO, que acabou, infelizmente. Pô, nós estamos precisando de uma pessoa para dar um curso lá em Itajubá. Itajubá. Vamos dizer, bom, eu comecei aí. Aí montei um curso de aperfeiçoamento na BO. Aí começou, o pessoal começa, né? Difícil, né? Gente, ninguém conhecia a gente, o povo da Federal começou, o que é esse cara, o que é esse cara? Eu fui crescendo, sempre fechando turma, 20 alunos, fechava. Aí eles começaram a cair, a fechar as portas. Aí eu fui fazer mestrado. Fui para Campinas, fiz mestrado, falei, agora não tem direito de fazer nada. E aí foi. Aí entrei para a faculdade, dei aula na Newton não, na Unicor. Aí depois fui para a FEAD.
E é história. E agora parei também, agora só fico na pós-graduação. Aí montei meu instituto lá em Betim, montei com o Telmo, e a coisa... São mais de 20 anos nessa brincadeira de dar aula. Que legal, cara. Bacana demais, né? Você vê Não, essa e trajetória. aí tem a sua esposa também é dentista, não é? Sim. E vocês trabalham vocês 3 juntos ou como é Ela que é orto, né? Sua funciona? esposa é orto, né? Katia Horto. Todo mundo junto. Aí trabalham vocês 3 juntos na mesma clínica e é tranquilo, não rola às vezes aquela coisa de... Ela é muito grande, né? Então lá a gente... quando eu fiz o projeto, o Luíso não estava na faculdade ainda. Porque eu era sócio, eu fiquei só 17 anos de um grande amigo meu, que a gente acabou separando. Então, aí eu resolvi montar, aí o Luíso já estava adolescente, então eu falei, vou montar uma sala para o Luíso. Então eu montei uma sala para mim, uma sala para o Luíso e uma sala para a Kátia de Horto, já pensando já para curso. Para as cadeiras para curso. Eu montei um anfiteatro. Então isso ficou bem dividido assim. Mas acabou que, quando o Luiz formou, eu já tinha desfeito a minha sala, já tinha feito outro auditório, porque a gente teve problema, nós somos 6 donos do prédio lá. A gente tem um prédio bem legal de 3 andares lá, que tem outras pessoas que são dentistas, mas ninguém quis dar aula. A minha ideia era todo mundo ter mestrado, doutorado, e a gente montou um centro de estudo em Betim. Sim. Só eu que fui para essa área. Né? Era eu, o Miguel, não sei se você conhece o Miguel é implantodonista, tem um carro. Então, a galera tinha um ortodontista, um pediatra, uma pediatra, um ortodontista que mexia com adulto, um ortodontista que era minha esposa que mexia com criança, o Miguel que era fez endo, mestrado, e o Carlos no implante, e eu na estética. Legal. Só que na hora que nós montamos o negócio, ficou tudo top, todo mundo fez tudo. E só eu fazia estética. Então, deu uma confusão danada, todo mundo brigou e tal. Mas cada um tem seu espaço lá hoje, então aí o Aloysio ficou. Eu cheguei. Ele chegou, o Luiz chegou e tal, mas ele não ocupou a sala que seria dele, por incrível que pareça, que eu já tinha desfeito já. Porque o meu auditório, eu tive que desfazer o auditório e fiz um mini auditório do lado da minha sala, porque eu faço tipo lá no Referência, igual era. Entendi. A sala... Apresentação e o cara vê ali do lado. Exatamente, eu fiz Legal. isso. Bacana. Aí o Aloysio começou a atender, quando ele formou, ele foi fazer especialização, aí mestrado, doutorado, então ele ficou... não pegava clínica direta, que ele estava começando. Aí ele atendia na sala da mãe dele, que eram 4 consultórios, ele atendia lá. Legal. Aí agora nós fizemos uma sala para ele lá atrás, mas não dá, porque a minha esposa não gosta de conversar de odonto. Então ela senta na sala dela e trabalha. Isso Eu é- adoro, mas eu fico também... Legal. Nunca tive um problema com isso, cara. E aí eu te pergunto, dessa questão de pai para filho, assim, o Aloysio a gente viu que isso é natural, porque o ambiente dele era odontologia. Sim. Mas você, Arthur, você gostaria que seu filho fosse dentista? Porque eu vejo muita gente falando assim, cara, o meu maior prazer é o meu filho ser dentista. Aí hoje já escuto alguns diferentes. Assim, cara, eu não queria que meu filho fizesse odontologia. Você, assim, você com a sua esposa, você tinha essa conversa ou deixou solto mesmo? Ou foi condicionando ali sem ele perceber? Cara, Subliminar. isso é uma história muito bacana de vida, né? Sim, Porque quando eu vim para porque eu formei em Juiz de Fora e fui para o Rio. Eu fui fazer cirurgia oral menor, cara. Olha que história. Então, eu fui para o HCE para fazer cirurgia. Eu era cirurgião, cara. Eu era monitor de cirurgia na faculdade. caramba. Então, eu amava a cirurgia, cara. Olha que louco. Então, quando eu fui para o Exército, eu passei na prova, fui para o HCE. Só que não tinha vaga no HCE, cara. Não tinha. Cheguei lá no Rio, não tem vaga. Aí eu peguei e fui para a Policlínica da Praia Vermelha, que a única vaga que tinha era endodontia. Aí você fala assim, você vai ter que fazer endo. Pô, vou fazer endo então. Né? Fui fazer uma especialização de endo e fazer endo direto lá. Aí o que aconteceu? Aí eu fiquei no Rio, 2 anos no Rio, aí fazia implante. Cara, eu fiz implante agulhado, bicho. Caraca, que legal. Então eu fiz implante justo a ósseo, cara. Com uns caras assim, mais loucos que eu já conheci na minha vida, como dentista. Chama Fábio Leonel Jansen, cara. Ele chegou a tirar o rote do... Essa história é fantástica. O rote do Cid Moreira, todo de ouro. Devia ter assim cara, umas 400 gramas de ouro, rote. E mandou, falou assim, Arthurzinho, nós vamos fazer um implante laminado aqui, um implante laminado direito e esquerdo. Porque ele só tinha dente anterior, só bateria anterior. Pô, beleza. Então ele trazia as lâminas dos Estados Unidos, isso em 88. Ele trouxe as lâminas de Lincoln dos Estados Unidos. Aí eu abria o tecido, abria a canaleta e ele vinha com a lâmina e colocava. Aí eu entortava as lâminas,
E ele suturava, era o que eu queria fazer. Eu falei, Caraca, show. que Da legal. hora. Olha que história, cara. E nesse dia do Cid Moreira, cara, a gente não tinha broca de haste longa, cara. Então não tinha jeito, cara, porque tinha um canino muito grande, não entrava aqui. Eu não conseguia cortar, cara, não tinha espaço. Eu falei, ô Fábio, não tem jeito de fazer implante aqui não. Eu não sei. Ele falou assim, não, beleza, beleza. Aí falou, abre. Aí eu abri, então não tem jeito. Aí suturamos, ele virou e falou assim, seu Cid, o implante seu ficou da primeira qualidade. Eu falei, como assim, Fábio? Você tá louco, cara? Aí ele pegou, foi lá, ele tinha jogado o rote fora, foi lá, pegou o rote e guardou. Porque eu vou ter que devolver o rote pro cara. Olha que história, cara. Caraca, Então, aí, meu. dentro disso, aí a minha esposa. Não, aí eu falei, não quero fazer implante, não quero fazer essa loucura toda e tal. Aí larguei, fiquei fazendo só pério e endo. Foi quando eu cheguei em Betim, vim pra Betim, falei, não quero mais Rio de Janeiro, só tem picareta aqui. Falando sério. É fantástico. Só picareta, bicho. Eu fiz prova na UERJ, cara. Se a prova toda de prótese, especialização de prótese, que eu queria fazer prótese. O meu amigo, eu dei a cola pra ele toda, ele passou, eu não entrei, cara. Que ele era amigo do professor, cara. Falei, não quero mais Rio de Janeiro. Aí eu vim embora, falei com a Cátia, a gente era noivo, eu vim embora, encontrei com um amigo meu, viemos pra Betim. Aí, enfim, resumindo, Cátia engravidou, tivemos que casar. Aí eu não contei, ninguém sabia. Casei e tal. Falei, não, eu tô bem, cara. Eu tenho 2 Unos, Mille, eu tenho 6 telefones e devo ter aí uns $20 mil guardado. Tô bem pra caralho. Vou casar. Vou casar. Pegou meu sogro e tal. Aí casamos. Aí esse menino casou. Esse menino nasceu. E quando ele nasceu, ele teve um problema de saúde sério. Ficou 17 dias internado na UTI. Só o parto eu gastei $10 mil no parto. Só o parto. Porque não tinha convênio na época. Então eu gastei, $10 mil, sobrou 10, ele ficou mais 17 dias internado. Então eu vendi um carro, vendi não sei o quê, aí quebrei, tive que dividir com o meu sócio. Então o que eu tinha, eu fiquei zerado. Caraca. Cara, não tinha dinheiro para comprar leite para ele. Tô falando sério. O berço dele eu peguei na favela. O berço dele foi na favela. Tá, o berço não tinha dinheiro para comprar berço. Que isso. Carrinho de andar, não sei quem me emprestou. Então, tirei. Fralda era fralda na mão, cara. Mano. E eu, trabalhando. Falei assim, não, Kátia, volta pra Juiz de Fora. Aí meu sogro, eu falei, não, vai ficar. Ficou 6 meses em Juiz de Fora com ele. E eu ralando. Eu trabalhava, peguei um convênio com a FIT, trabalhava de 7 da manhã às meia-noite, todo dia, pau dentro. E aí você vai crescendo, né? Você vai crescendo e tal, vai construir de novo. Então foi uma vida muito difícil no início. Aí comprei um carrinho, um Fusquinha aqui do Flintstone. Não tinha fundo. Viu Você o fundo, né? Então, Caraca, que legal. aí eu falei, pô, esse menino, então o que eu consegui? Eu consegui, meu pai morreu de câncer logo na época. Então foi assim, foi uma coisa bem... Momento pesado. Foi pesado, foi trabalho. Então o que eu tenho hoje, que eu conquistei, eu fico vendo essa molecada hoje, mostrando carro, não sei o quê, parará, e eu acho isso tão, assim, fútil, Superficial, né? superficial, porque carro você compra. Então, a primeira coisa que eu fiz, até conselho que eu dou para quem está me escutando, é ter o Opa. seu consultório, bicho. Primeira coisa que eu fiz foi comprar consultório. Chegou a ter uma clínica chamada Núcleo de Odontologia Integrada. Contar com esse negócio de clínica, e já tinha isso, a gente tinha... nós fizemos, na época, essa parte de franquia, cara. Ó, que legal. Só que não levamos, porque não era o meu foco, cara. Eu gostava de fazer coisa direito. Eu vi que montamos uma clínica no PTB, uma no Teresópolis, cara, só avacalhação, só para eu falei, não, isso não é para mim. Perdi o controle, né, da qualidade. Perdi o controle. E eu era muito exigente comigo. Aí, a partir daí, eu vi que a vida da odontologia, eu vi vocês comentando. Então, a primeira coisa foi ter o meu consultório. Aí eu comprei, antes de ter minha casa, eu comprei um lote, construí a minha clínica. Então, tudo quanto é equipamento que tem na odontologia eu tenho, todos de ponta, igual você falou, eu tenho Serec, eu tenho não sei o quê, eu tenho papapá. Então, tudo eu gastei muito. Poderia, de repente, até mais dinheiro hoje guardado. Mas, primeiro, que eu não ia estar feliz. E, segundo, que eu acho que eu não ia conquistar o que eu conquistei da odontologia, tanto como profissional e também com bens, tipo assim, entre aspas. Não fiquei rico, mas hoje eu quero parar de trabalhar, eu paro. Eu paro de trabalhar hoje, eu vou parar. Quero viajar para a Europa, eu viajo. Eu tenho condições de fazer isso. Até acho porque que você
você imagina, né? $20.000 há 30 anos atrás, Exato. essa conta para Luiz aí ficou cara. Seu juro que tá rolando aí. Ah, Você tá quando eu devendo for pegar bastante pro seu ali, pai aí. rapaz, Você pode trabalhar bastante aí, que deixa ele não precisa comigo que trabalhar mais, não. agora Mas eu amo o que eu muita faço, coisa. cara. Eu simplesmente, realmente, eu gosto. Então, eu tive várias experiências boas da odontologia, grandes amigos, grandes parceiros, que infelizmente não deram certo, mas eu sempre tenho. Agora, por exemplo, agora o único sócio que eu vou ter é o Conta Aloysio. comigo. Agora, se não der certo, a gente resolve na mesa É. de jantar ali. É. Resolveu. Então, é o meu Graças a sócio Deus. hoje, porque era minha esposa. Então, agora é seu. Então, acabou. Legal. Então, não tem mais que dividir com ninguém. O que é meu, o que eu tenho hoje, vai ser tudo dele. Não vai que é filho único, né? E você levou ele para odontologia, para dar aula, ou acho que saiu partindo dele assim? Você não tinha essa ideia de Cara, eu filho tinha, ser- não tinha. Eu falei, não, ele vai ter que ser dentista, cara, porque. montou, né, tudo uma estrutura, eu penso muito nisso. Cara, e o que ele vai ser da vida, cara? Vai ser o quê? Pô, tudo pronto, clínica pronta. Certinho. Eu com nome já respeitado aqui na Formador de região. opinião. Cara, então eu tive grandes parceiros de indústria, cara. Eu fui speaker da 3M durante mais de 15 anos, cara. Eu viajei para os Estados Unidos 3 vezes para os Estados Unidos. Eu fui para Alemanha, pela Evocler, eu fui pela Voco, eu fui para o Japão. Então, Pela porra, Vita, não foi? Acho que você pra foi pela Vita, fomos pra Vita. Então, eu falei assim, cara, você tem que ser dentista, bicho, só se você for burro. O que passava na sua cabeça, Eu tava- Luísio, nesses Mas momentos? sabe o que é pior? Eu não senti essa. Igual foi um livre espontânea pressão, igual vocês brincaram, mas eu não senti essa pressão assim. Então acho que foi muito natural pra mim. E eu cheguei no final quando eu tava no ensino médio, eu cheguei no final um pouco indeciso, mas eu acabei escolhendo a odonto porque eu já tinha eu conhecia a profissão. E eu via, tanto quanto por parte do meu pai quanto da minha mãe, eu via o cuidado, o amor que eles tinham pela profissão mesmo, por gostar de fazer aquilo. E eu tomava gosto por causa disso também, né? A parte, por exemplo, de dar aula, de ir para a área acadêmica, era uma coisa que até o final da faculdade eu não via, assim, muito eu, porque eu sou tímido, mais, né? Ele era eu muito sou mais tímido calado também, que é. ele. Ele é mais... Você vê ele aqui, ele tá contando 300 Ah, histórias. chega Eu tô dando falando, risada, chega com né? sorriso no rosto, pô, né? Mas assim, eu tinha eu percebia esse interesse dele, né, esse esmero que ele tinha com a odontologia, com a qualidade, com gostar de fazer. E na hora que eu fui chegar para fazer a parte de TCC, ali, final da faculdade, não sei o quê, eu olhei para aquele negócio e falei, cara, eu tô gostando de montar essa apresentação. E aí, no momento, nesses últimos períodos da faculdade, eu comecei a frequentar aperfeiçoamento, né, que ele dava. E lá eu comecei a perceber que eu gostava de estar ali ajudando e ensinando alguma coisa ou outra e comecei a tomar esse gosto. Então foi meio que nos últimos 2 períodos da faculdade que foi desenvolvendo, que eu já tinha certo que eu ia para a área da estética, né, para a área da dentística, mas aí foi nesse final que eu fui desenvolvendo um gosto mesmo pela área acadêmica. E hoje em dia eu não me vejo longe da área acadêmica e nem do mocho. Então acho que é uma coisa que a gente sempre preconiza. A gente adora dar aula, mas a gente gosta de estar no mocho ali. A gente gosta de ver Entender a necessidade, né? isso. Eu E- gosto de unir os 2 mundos. Legal. E deixa eu te perguntar, até isso aconteceu há pouco tempo, um exemplo lá dentro da clínica, e aí me fez criar essa pergunta para vocês, né? Que a gente já vai pensando durante a semana. O fato de você ser o filho do Arthur, também isso não te gerava um certo temor da responsabilidade do profissional que você teria que ser, Com certeza. né? Porque eu acho que isso também Sério? é um peso. Ah lá. Não, Porque isso é um baita de um Eu- peso, né? Esses claro. dias eu escutei uma dentista falando que não gostava de atender lá na clínica pelo receio que ela tinha da gente ver o trabalho dela e de estar junto. E aí eu falei, cara, isso deve acontecer muito de pai para filho, né? Eu falei, cara, meu pai pode ver, ou alguém que admira o meu pai pode ver o meu trabalho e achar, né? Isso daí passava. Eu senti assim o peso da responsabilidade, né? A responsa ela vinha grande, ainda mais no início, porque a gente sai da faculdade muito desnorteado, né? Hoje em dia eu já tô nos 9 anos passando para 10, então já tenho um conforto melhor, né? Mas no começo eu sentia muito esse peso da responsabilidade, principalmente quando eu fui para meio que integrar a equipe também de aula, do curso, que hoje em dia a gente dá especialização junto, né? A gente coordena a especialização lá em Montes Claros, né? Temos nossos cursos de resina e cerâmica aqui, né? Então, hoje em dia, para mim, já é uma coisa natural, mas nos primeiros 3, 4 anos,
eu senti um pouco dessa responsa e Você eu me cobra sentia- mais, né? Fala, eu me você cobrava cobra um mais. pouco mais. Então, o pessoal sempre vinha com outro discurso também, falava assim, ah, não, mas você é filho dele, mas tá tudo tranquilo, Falava tudo isso mais. mesmo? Sério? Tem uma facilidade, tudo mais. Eu falei, claro, eu vou aproveitar essa facilidade para eu aprender. Então, eu colava nele mais do que eu acho que qualquer um poderia colar. Sempre que eu podia, eu tava ali junto. Eu acho que ele foi muito bem treinado. Eu acho que a gente teve isso desde de formação de equipe. Então, eu sempre tive muita preocupação em formar equipe de trabalho. E eu sempre trabalhei em equipe. Desde que eu formei, eu fui para o exército trabalhando em equipe. Eu era um endodontista, tinha um não sei o quê, um protesista. Então, eu sempre costumei. Então, quando ele começou, principalmente da aula, eu já treinava. Olha aqui, olha aqui, repete, faz, tá errado, faz direito. Então, eu sempre cobrei, mas de uma forma tranquila. Agora, quando ele começou, foi interessante, quando ele começou a dar aula, que eu senti que eu fiz agora, ele tá... Eu posso largar a especialização na mão dele hoje. Hoje eu sinto isso aí. Mas eu vejo por quê? Porque eu cobrava muito. E os alunos ficavam com raiva de mim. Você está cobrando muito, Aloysio. E eu cobrei, realmente eu cobrava para ele, porque ele dava aula teórica, eu não saía não, eu assistia. E falava na hora, você está falando bobagem. Não é isso. Tava lá no Falava chicote, mesmo. né? Você está falando bobagem, vai estudar. Porque isso aqui, para me chegar onde eu cheguei, eu tive que estudar muito, estudo até hoje. Então tem que estudar. Se você quer ser um profissional, não vai adiantar nada porque eu consegui o que eu queria. Seu sucesso. Eu falei, eu plantei uma árvore, tive um filho, já estou no segundo livro. Nosso livro sai agora, né? Até é bom falar isso. Legal. Cara, nosso livro de resina injetada vai sair, acho que Quase. daqui 2 meses ele está aí, cara. Como é que, Ó, qual é o Daqui a seu pouco nome? já Pode tá falar o pronto. nome do É livro? resinas de reabilitação estética com resinas injetáveis. Bacana. Então o livro ficou maravilhoso. Eu até convidei o Ricardo lá, ele não quis escrever o livro, ele não é um capítulo, ele não quis. Cara, o livro ficou maravilhoso. Nós somos com um professor de Araraquara, nós somos com um professor da USP, nós somos com um professor... Todas as pessoas que da UF, falou, deixa eu escrever um capítulo aí, parte de CAD/CAM. Então teve um que escreveu, eu fiz o caso clínico, ele fez a parte que eu passei mal de rir. Da Eu assim, hora. pô, eu posso escrever um capítulo? Não, estamos abertos, cara. Mas eu não tenho nada de resina injetada, mas eu sei tudo de CAD/CAM. Eu falei, então você escreve de CAD/CAM que eu te dou um caso. Eu tenho um caso de CAD/CAM. É todo planejamento digital, no NexoCAD e tal. Aí ele fez tudo, eu dei o caso. Eu coloquei um caso Como nosso. surgiu a ideia da resina injetada, assim? Você já quer entrar na resina injetada já, pra gente já na parte. Cara, a resina injetada é uma coisa muito interessante. O Ricardo vai lembrar disso, às vezes, na faculdade, que eu ficava discutindo com ele, que esse menino é um fenômeno, esse menino. Realmente, eu briguei muito com ele. Eu falava com ele que ele era muito metido. Eu falava com ele, ó, menos que você é muito bom, cara. Mas ele tinha mania de ficar ensinando os professores. Desde a época da faculdade, todos os professores tinham problema com ele. Eu falo na cara, eu não tenho mistério com isso, cara. Então eu falava com ele. E eu senti, pô, esse moleque vai longe, bicho. Ele é bom. O moleque já levava o computador, já levava a máquina de retrato, já tinha uma habilidade fodida. Mas só que eu ficava puxando. E calma, porque senão você vai... Os próprios professores podem te prejudicar, cara. Mas ele tinha uma personalidade muito forte, cara. Ele tem uma personalidade forte. Por isso que ele é com sucesso. E a gente teve vários alunos com sucesso, cara. Vários. Eu tive alunos de sucesso, cara. Que eu ficava no pé. E eu ficava no pé dele e falava assim, Ricardo, vou inventar uma forma, cara, da gente, eu ser muito inteligente, da gente fazer uma resina que seja reprodutível. Não sei se você vai lembrar disso. Aí ele veio com uma matrizinha, colocando negócio, esse trem não vai dar certo. Aí tentamos e tal, ele colocou uma gilete e tal, foi, não é por aí. E eu comecei com essa ideia. De uma hora para outra, em 2016, eu vi uma reportagem no Instagram, uma publicação, um cara que chama Henrique Guzman. Oi? Ele não, ele é mexicano, né? Acho que é mexicano. Mexicano. Acho que é mexicano. E eu vi esse cara, eu falei, puta, mas que cara, pô, é a minha ideia, cara. É o que eu precisava. Só que eu não tinha nada, cara. Ele mostrava e tal, mas eu comecei, aí tentei comunicar com ele, nem aí, eu comecei a desenvolver, cara. O que ele usa? Ele usa uma matriz assim, eu comecei a fazer. Só que nós apanhamos demais, porque não tinha técnica, ele não mostrou a técnica, A gente né? ia pesquisando, e aí logo depois a gente conseguiu descobrir o artigo inicial do Douglas Terry. Douglas Terry, que digamos era que seria um pai da técnica. Hum. Um dos, pelo menos na questão de literatura, foi um dos primórdios assim da injetável, foi com o Douglas Terry, que ele já tinha 2 artigos, se não me engano, em 2012 publicado, e a gente viu que tinha um fundamento legal por trás daquilo ali. A gente só precisava unir aquilo com a parte clínica, que era onde a gente estava tentando desmistificar. Cara, nós apanhamos demais. Eu falei, ô Luiz, se vira aí, faz o que eu vou fazer também. Cara, eu sou da cerâmica, bicho.
É. Eu sou da cerâmica. É, porque teve essa transição, né? Sou Porque eu da lembro. cerâmica. Não, eu sou do- cerâmica. Eu ganhei dinheiro com cerâmica na minha vida. Cara. Pô, eu lembro que você. Então- O curso de vocês bombavam, A gente fazia com bombava. referência. Nós somos os primeiros a fazer isso, eu e o Telmo, cara. Ninguém fazia isso. Nem o Kina fazia isso na época. O primeiro CAD que foi comprado, foi a gente nos compramos. O Paulo Cano, a Ivoclar, todos. O Telmo compramos junto. Então a gente era da cerâmica. Mas a ideia eu achei tão interessante que eu falei que eu vou aprender a fazer isso. E comecei. Falei com o Flávio, que é do Rio, e o Flávio pegou a ideia, cara. Tudo que eu falava com ele pegou a ideia e começou a quebrar a cabeça também. Só que era muito difícil, porque a gente não tinha técnica. Até os materiais restauradores também não colaboravam tanto como colaboram A gente hoje, não tinha, não. A gente, em 2016 já tinha resinas boas já. Só que Tinha um protocolo, vamos dizer assim. eu não tinha o protocolo. Eu sabia que era injetar a resina. Mas a pergunta é o seguinte: será que a resina aguenta? Sim. E ainda existia esse tabu muito grande. Resina flow, ela é líquida, tem Não tem carga. carga. Não Só vai. porque ninguém Então, sabia porque o disso, desafio ninguém era esse, né? estudava, A cara. flow, aí, pô, mas aí a carga, aí, pô, mas a normal, a composta, como que você vai aquecer, Sim. né? E aí veio a pandemia. Em 2017 eu dei meu primeiro curso. Eu comecei a fazer, aprendi a técnica, comecei a fazer. E já começamos a divulgar isso. Só que era uma merda. O trem grudava, era muito ruim, cara. Falei, mas é isso, cara. Nós vamos conseguir. Porque eu queria ver se as pessoas iam conseguir reproduzir a técnica. Porque o que eu falo, você fazer a resina, na verdade, a técnica de resina, você vai no Newton Fall, em qualquer um, é igual, cara. É barreira palatina, fazer a concha palatina, depois fazer dentina, esmalte, alguns detalhes e ter habilidade. Ponto, acabou. Qualquer lugar do mundo é assim. A não ser o Ricardo desenvolveu a técnica dele, algumas coisinhas, mas a base é assim, não muda. A injetada não. Você pegar, ter uma matriz, inserou, injetou, fica igual, cara. Se eu faço, você faz, qualquer um faz. É previsível. Eu Você queria tem um ver, projeto. mesmo a técnica não sendo a melhor na época, a gente não tinha o material, a gente não tinha uma silicone boa, não tinha um enceramento bom. Os alunos todos ficavam igual, cara. Porra. Era interessante. E hoje ainda acontece isso, a gente tem a barreira. A gente faz a técnica a partir de um projeto. A gente, na hora de fazer o hands-on nos cursos, quando a gente dá o curso junto, ele faz o 11 e eu faço o 21. Os dois ficam iguais. Por quê? Porque é tudo feito a partir do mesmo projeto. Então é muito interessante isso, porque fica duas pessoas fazendo diferente. Duas pessoas diferentes fazendo o mesmo caso, dois dentes diferentes, o 11 e 21, os dois ficam iguais. A partir do projeto, né? Aí teve uma história interessante que aí o pau quebrou, pandemia. Nós começamos a aparecer, começamos a gravar aula em casa, fazer um curso online. A Shofu me descobriu, me levaram para o Japão. Eles me descobriram porque eu dei uma aula antes do CIOSP, eles me viram, pô, esse cara tá usando a nossa resina. E eu não sabia que era uma resina boa, era que estava dando certo, que era uma Beautiful Flow. Era que eu tinha recebido a Labodental da Mônica não, da Daiane. Daiane, Daiane. que ela me deu testa, Arthur. E o Luiz falou, essa resina é boa, pai. Olha que interessante. Com isso, eu conheci o Tomomi, você vai pro Japão. Você fala inglês? Eu falei, fluente. Falo nada. Falo nada, bicho. Você precisa falar inglês. Eu falei, não, você vai dar aula em inglês lá. Eu falei, tranquilaço. Eu falo assim, eu comunico. É igual o Marquinhos aqui. Comunico, mas falar fluente, Um pouquinho. não, fluente. Fui pro Japão, cara. Aí eu vi o que é resina japonesa, cara. Outro O que é resina flow no Japão. Aí quando eu cheguei aqui, esse questionamento de carga, não tem carga e tal, eu falei, vocês estão por fora, vocês têm que estudar, cara. Porque não é a carga que é mais importante. Chama-se módulo de resistência à flexão da resina. Então eu estudei muita resina, eu estudei as convencionais e tal. Então eu peguei todos os artigos lá com Tagami, o Tagami abriu pra gente. Então tudo de resina, a gente está colocando no nosso livro hoje. Então nosso livro está assim, com puta material. Por que a gente pode usar resina flow? Japão, gente, resina flow hoje é o que se mais usa em anterior e posterior e não quebra, não desgasta. Por causa do quê? Dos monômeros da resina, não é da quantidade de carga ou não. Então essa é a diferença da situação. Então você tem várias propriedades, tenacidade, modo de flexão, que quando você chega e compara uma resina com outra, elas são muito parecidas, a flow com a hoje. Porque as empresas viram que isso está bombando e começaram a melhorar a parte de monômeros da resina. Porque não adianta você ter a Voco com uma resina de 84% de carga, é a que mais quebra. A que mais quebra flow é a que tem muita carga. Não adianta você ter uma Z350 que tem também uma tenacidade baixa.
Tem muita carga, materialidade baixa. Então, o negócio é tudo, vem de estudo que a gente foi estudando. E, clinicamente, cara, nós já estamos com mais de 10 mil casos feitos de resina injetada. E um Caraca. protocolo bem redondo. Cara, não quebra É. nenhum, não tem quebra, cara. Posterior, nós estamos aumentando DVO com resina injetada. Só que eu percebi que você poderia usar a resina injetada para várias coisas. Por isso que o livro chama também reabilitação estética com resina injetada. E você pode misturar as duas. Então, nós desenvolvemos uma técnica. Hoje eu chamo de inject estratificada. Então, eu estratifico a minha resina injetada com uma resina de massa também. Legal. Então, a gente mudou Esse mix, tudo. é. A gente mudou todo o parâmetro. Então, não é só injetar. Cara, você quer fazer? Você faz ela direto. A gente faz faceta de tirar e colar e cimentar. Eu faço aumento de DVO de boca toda. Em 2 horas, eu reabilito a boca do paciente em 2 horas. 2 horas direta e indireta. E previsível, né? Porque Previsível, porque já vem tudo através de quê? Do exocard, vem tudo você faz pronto. todo o planejamento digital, já faz o planejamento dos contatos, você copia isso para a matriz e quando você vai passar isso para a boca, se você fosse fazer isso na mão, com certeza ia dar um Com O certeza. dia que o povo descobrir, sério, Felipe, o dia que o povo cair na asneira e vier aprender, porque a pessoa não quer aprender, cara. Cara, nós demoramos muito para aprender isso. De falar, se você pegar uma boca toda e com DVO toda destruída e tal, porque nós estamos fazendo isso na especialização. Direto. Então a gente pega, não adianta nada você pegar um implante lá na especialização, faz o implante aqui, uma prótese que fica tudo. Então a gente pega o paciente, insera tudo, injeta resina Isso. em tudo, aumenta a DVO, recupera a DVO do cara, tudo com resina, cara. E assim, você sabe disso, você mexe com o exocário, você fera em essa parte digital. Quando você pega e planeja tudo na boca, articulador, na hora que vai para a boca, cara, na hora que eu copio com essa matriz, eu levo para a boca numa técnica que a gente desenvolveu, que eu não vou contar aqui, que a gente desenvolveu uma técnica que eu faço direto, eu cimento todas os tabletop igual tá no exocard. Manda o paciente morder. certinho. Então, os mesmos contatos, cara. Você faz tripoidia, você faz o que você quiser. Não é aleatório que você esculpe, dá a mão, não. Põe na boca, cara, não tem ajuste, cara. É uma coisa que o povo descobrir isso, cara. Tô falando sério. Isso foi a maior descoberta que eu tive nos últimos 30 dias. Isso tem 30 dias que eu descobri essa técnica. Caraca. Eu ia falar nos últimos 30 anos. Novidade. 30 isso é dias, muito- cara, que eu descobri isso, cara. Que eu descobri como é que eu conseguia fazer uma escultura legal no exocard, dando todos os contatos que eu quero, que eu não sabia, porque eu peguei uma menina que nunca viu dente na vida, treinei ela, porque ela é TI, eu sou dentista, hoje ela tá voando baixo, cara. Então, não, faz isso aqui, não, faz isso aqui, aumenta aqui. Começa a dar ponto aqui. Imprime, deixa eu levar na boca. Pá. Qual que é a vantagem de quem dá aula? Ter sua especialização. Então a gente chega lá, a gente faz. Agora nós estamos com 15 casos no próximo módulo para fazer, cara. 15 casos de boca toda Legal. para cimentar as onlays, cara. Só pra galera que tá em casa, às vezes porque pra mim, eu que sou mais da parte da cirurgia, é uma novidade, né? Muito grande. Vamos tentar explicar de uma forma mais resumida, que seria o quê? Às vezes pega um modelo de um paciente, faz o enceramento, né? Aloysio, explica uma forma resumida aí Vamos lá. pra galera aí. Então você pega o seu paciente, você pode fazer um planejamento digital, analógico, que seja, faz o enceramento dele, né? Você aproveita todo esse projeto, esse enceramento já, né, a forma pronta, e você copia isso para uma matriz transparente, né? E você pega essa matriz já com o seu projeto e transfere isso para a boca por meio das resinas injetáveis na técnica, no protocolo correto, né? Então tem todo um passo a passo correto, mas basicamente você pega aquele formato do projeto, transfere exatamente naquele formato para a boca. Por isso que pro anterior era meio que a cereja do bolo, ficou uma coisa muito prática, principalmente para quem não tinha às vezes uma habilidade manual inicial, Uhum. é quase, eu não digo que dispensa a habilidade manual, porque você tem que dar um detalhe, alguma coisa ali, às vezes, né, uma personalização. Mas assim, adianta muito o processo. A curva é muito menor, né? Muito menor, muito menor. É uma hora para fazer 6 dentes. E a gente fala muito, né, na questão estética, que a proporção, né, a parte de reflexão de luz e tudo mais, então ele já cria aquelas áreas de sombra e tudo mais, Exato. né? Então fica muito prático. mais fácil. Eu falo por mim mesmo. Eu já tentei, eu lembro de um caso que eu fiquei quase 4 horas para fazer um dente. Quando terminou, não servia nem como provisório, de tão feio que ficou a resina. Então a questão da habilidade, né, da parte artística mesmo, é o maior desafio do cirurgião, Sim. né? O que eu vejo, Felipe, o grande problema da resina injetada, porque poucas pessoas abraçaram. Os grandes nomes da odontologia sabem que existe,
mas não abraçaram. Não abraçaram porque vai perder um nicho de você estratificar. Irata, Clavijo, Toboni, essas pessoas que hoje estão na mídia hoje da odontologia, não abraçaram muito, porque também ela não é tão fácil. Quiseram aprender na marra, igual a gente aprendeu. Então, quem me ligou outro dia foi o Rio Demais, o Masson. Fabiano Masson me ligou, pô, Tuquinho, Tuzão, puta merda, tô vendo esses caras seus, como é que você tá arrumando isso? E Masson, pega o avião, vem pra cá, eu vou te falar, vem pra você aprender aqui, cara, porque você vai ficar quebrando a cabeça, que eu tô quebrando tem 5 anos, cara. Tem 5 anos que nós estamos quebrando. Igual, pra que eu ia fazer cerâmica? Pra que eu ia fazer cadicam? Se o Theo me entregava o trem maravilhoso, cara. Pô. Então, depois que o Theo foi embora, eu falo, quando eu separamos e tal na sociedade, cara, eu fiquei maluco, eu fiquei uns 3 anos perdido pra fazer cerâmica, cara. Eu custei pra arrumar uma pessoa, eu tive que treinar alguém, porque eu aprendi com ele, pra fazer, pra me entregar pronto, cara. Então, a resina, hoje eu tô fazendo mais resina do que cerâmica. Porque eu faço 6 dentes, 10 dentes, 1h30, cara. Pronto! Sem estresse, sem... Cara, você pega, põe, e os pacientes todos ficam loucos, porque fica natural, não fica artificial, igual às vezes a cerâmica fica. Sim, e assim, é extremamente democrático em todos os pontos, porque a cerâmica, ela é muito dependente do técnico, então ela também não é totalmente democrática, né? Sim. O enceramento, não menosprezando nada, mas assim, hoje o enceramento digital é um pouco mais, facilitou um pouquinho, deixou mais democrático também essa parte do planejamento, né? Você não precisa ser um técnico extremamente habilidoso para conseguir fazer um bom enceramento. Como você Tudo tá pronto, dizendo. né? Já Pronto, está ali pronto, você está pegando a anatomia e colocando ali, adequando, né? Ctrl+C, Ctrl+V. E você conseguiu pegar essa parte do técnico e levar também para dentística. Mas mesmo assim, você está dizendo desses profissionais, o Tomboni está trabalhando com isso agora de uma outra maneira. O Clavijo, eu já assisti palestra dele mostrando aumento fala, Ele mostra, com sempre injetado. mostra. Porque, além de ser democrático para o dentista, é democrático para o paciente do custo também. Sim. Eu acho que isso é muito importante, porque ganha demanda, porque, como você disse, você consegue reabilitar uma boca inteira em um dia. Você consegue também deixar isso mais acessível para o seu paciente, né? E fica mais democrático para todos. Eu vou falar uma coisa para vocês que são mais jovens. Eu tive agora, na última vez que a gente esteve no Japão, com o Tagami, e eu questionei, porque muita gente me pergunta qual que é o único problema da resina Flow que a gente vê, que ela tem uma trição maior, ela desgasta mais. Agora você para pensar. E eu comentei isso com o professor Tagami. Então a gente estava no bar tomando saquê. Eu, Luiz, eu vou aproveitar esse senhor agora, porque é a biblioteca humana de adesão, de resina, cara. Os caras que mais sabem do mundo. É substituto do Nakabayashi, do Fusayama, cara. Na verdade, então, o cara é um monstro. Um monstro. Então ele aqui do meu lado, nós conversamos, mas saquei. Ele bebe muito. Aproveitei que ele estava tonto. Posso fazer uma entrevista com o senhor? Ô, Luiz, você tá ficando louco, pai? E eu falando inglês com ele. Ele não entendeu nada. Mas depois do saque, todo mundo fica muito... Ele não entendeu nada. Ele riu. Japonês misturava com inglês. Defina aí- Deus. Na hora que ele riu, eu peguei o celular e comecei a gravar. Aí, professor Tagami, tudo bem? Eu sou o Arthur aqui, tô aqui de... Tem gravado isso. A Luísa, você tá ficando louco? Vem pra cá, o filho da mãe. Porque se ele não souber me entender, você pergunta. Então ele tava do outro lado, ele não ia, eu fui lá, busquei. Senta aqui, coloquei do lado. Foi muito engraçado essa cena. Nós num restaurante lá em Tóquio. Aí eu comecei a perguntar, eu falei, Luiz, perguntem pra mim, Luiz. Então, eu queria saber o que o senhor acha de usar resina em posterior mesmo, inclusive a resina Flow no posterior, porque lá no Brasil eles me criticam muito, que eu estou usando muita técnica injetada. Ele falou assim, Napoleão. Napoleão, você entendia. Napoleão É. Sensei. Napoleão Sensei. Todo material é provisório. Todo material é provisório. Um dia ele vai falhar. Seja cerâmica, seja resina, seja zircônia, ele vai falhar um dia. Só que, qual que é a grande vantagem que hoje o Japão vê, nós que estudamos muito, a vantagem da resina composta, seja ela flow, seja ela convencional. Ela tem reparo. Coisa que a cerâmica não tem direito, que a zircônia não tem. Então, se a sua resina teve uma trição com 1, 2 anos, se aumentou a DVO, teve a trição, você vai lá e refaz com a mesma matriz que você teve lá, por isso que a técnica injetada Eu acho que isso é um ponto, do mesmo jeito que foi. isso é um ponto muito forte da técnica. Quebrou na frente, você resolve.
Toda hora que ele falou isso, eu dei um beijo nele. Imagina eu dando um beijo no japonês, cara. O japonês todo amo. quietinho e tal. Cara, ele me abraçava. Entendeu? Então, a partir daí, eu falei assim, eu voltei. Cara, ninguém discute mais comigo, cara, porque... Ó, mas eu vou te falar uma coisa, é que você já também estava já com muito saque. Mas antes de você ir para o Japão, eu já vi a aula sua e eu lembro exatamente do slide que você usava, que era um slide da Era do Gelo, que aí você mostra Cara, trincando. você assistiu isso? Ou assistir, pô. E você Sério? falava falha catastrófica. Fala- Antes de você ir. Exatamente, Aí, cara. tá vendo? É que você tinha esquecido lá. Você queria era dar um beijo nele e arranjar desculpa. Mas você Eu já sou- falava isso. Isso é muito legal. Eu sou um beijoqueiro, cara. Eu beijei o presidente da Shofu, bicho. O cara perguntou ao Luiz pode contar essa história. Alucinado com Cara, isso. Aí vem no nós- CIOSP aqui, Cara, nós do CIOSP, cara, eu fui pegar o crachá de professor lá em cima, a gente ia dar aula no congresso, e eu descendo, eu e o Luiz descendo, eu e ele. descendo tal, a escada descendo a rolante. escada rolante. De repente eu vejo o Nogoro, que ele chama, ele subindo com 2 seguranças, cara, com 2 japoneses, segurança. Subindo e tal, na hora que o Nogoro me viu descer, me viu, Napoleão! Quis me abraçar, cara, pular. Foi na contramão da Aí escada ele desceu na rolante pra chegar contramão, nele. então me abraçou. Então você vê que todo lugar que eu vou, eu sou muito divertido, eu conto piada, então é uma coisa minha. Às vezes as pessoas nem acreditam muito que eu sou dentista, cara. Eles acham que eu sou comediante, cara. Juro por Deus. Porque eu vejo que eu não recebo tanto convite, às vezes, para dar algumas aulas e tal, porque eu brinco tanto, eu faço tanta algazarra nesses congressos e tal, que eu não levo muito a sério essas coisas. Agora, quando é para dar aula e tal, ensinar, a gente tenta ensinar. Então a gente leva muito carinho para os lugares que a gente vai e mostrando isso, a odontologia bem de mocho mesmo, né? De muitos anos e estudando também a teoria, porque não adianta, porque eu tenho que me defender. Claro. Então, se você fala, vamos discutir, vamos. Eu vou discutir implante com você, eu não vou discutir implante com você, porque eu não sei. Agora, discutir resina, discutir cerâmica, discutir... Eu sou preparado, porque eu já estudei muito. E eu não abaixo a cabeça, eu ponho a minha posição. Aí você pode ter a sua, eu tenho a minha. Cara, vamos continuar amigos. Aí, se você me convencer, eu vou usar aquilo que você está falando. Então, a gente é muito Vocês disso. usam, assim, a resina injetável para todos os casos mesmo? Por exemplo, um caso de dos 11 ou 21, um canta com núcleo metálico. Então, vocês conseguem mesmo igualar a cor ou faz a preparação, faz um coping, alguma coisa similar? O que você... Resina A injetada... limitação dela. Resina injetada, aí você está falando de coroa, né? Para ter pino metálico, aí tem que ser uma coroa. Sim. Aí foge, não Foge tem da nada a indicação. ver com a... Um mas eu- substrato escurecido, então, para faceta. por exemplo, vai. Então, isso é o grande problema. Não é indicado, tá? Só que eu desenvolvi. Mas eu não indico, porque eu desenvolvi, inclusive a gente vai estar no livro, esse caso, está no livro, de um 11, bem escuro, a gente conseguiu fazer ela injetada. Mas antes de injetar, eu tive que opacificar, colocar uma dentina. Tem Eu todo tive um que... protocolo para deixar ele mais... Igualar o Cara, substrato. Exatamente. Aí A gente funciona está muito bem. chegando então na pergunta da sala de espera. Que eu, Arthur, a Luiz, a gente tem alguns quadros, e a gente tem o chamado sala de espera. Que geralmente são perguntas de pessoas que estão formando ou recém-formados que eles mandam para a gente. E a Laura, daqui de Belo Horizonte, mandou perguntando: quando vou estratificar e quanto vou injetar? E primeiro, tem que fazer um curso de resina injetável ou primeiro de estratificar? Aqueles assim. É o seguinte, eu acho que todo mundo tem que treinar a habilidade. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu vou falar o que eu penso, tá? Eu acho que a técnica estratificada ela é maravilhosa. Você tem um central, eu sei estratificar, eu sei fazer faceta estratificada. Eu aprendi a fazer primeiro estratificada. Então eu acho que a pessoa tem que ter habilidade, o dentista tem que ter habilidade. Só que eu tenho quase certeza que são poucos. Se você pegar aí se eu desafiei, eu desafio 10 dentistas. Eu já falo que eu tô perdendo, que eu perco. Eu desafio de você conseguir fazer. Se você pega os caras que são mais habilidosos, ele vai ensinar para 10 a fazer e eu vou ensinar para 10. Eu tenho certeza que as minhas 10 que vão fazer injetada vão ficar muito melhor do que a 8 da outra. Eu vou ter 2 que vão fazer bem, o resto vai ficar uma bela porcaria. Porque são 25 anos ensinando a fazer resina. Eu ensinava a fazer resina. Tá? É lógico que você tem pessoas que são muito habilidosas. Uhum. Tem vários. O Ricardo é um que está aí, o cara é muito habilidoso, o cara é um animal. Você tem o Júlio aqui, que está fazendo resinas maravilhosas. Só que eu vejo o seguinte, isso é uma crítica, autocrítica que eu faço, inclusive para todos eles.
Porque todos eles fizeram muito sucesso aonde? No Instagram. Todos. Hoje quem faz sucesso hoje é Instagram. Tá? Se você publica, faz bem. E a gente vê que a maioria dos casos que são publicados no Instagram tem Photoshop, tem Lightroom. Não é a realidade. Isso aí é claro. Então, hoje se vende muito mais por causa da imagem do por causa do conteúdo. Isso eu falo, o Ricardo tem, ele vai ter a opinião dele e tal, mas eu falo pela experiência que eu tenho, porque eu já tive, já não foi um aluno, não, eu já tive mais de 30 mil alunos que passaram para mim aprendendo resina composta. Eu não sou expert em resina composta, faço bem. Inclusive, quando eu fazia demonstração em grandes, eu viajei pela 3M, não foi uma vez, não, fazendo faceta, foi quando o meu dente ficava ruim, porque aquele dia que eu não dormi direito, a mulher dormiu de calcinha e tal, eu pegava o dente ficava uma porcaria, o que eu fazia? Eu trocava o dente do manequim. Então, eu fazia 4, lateral a central, aí um central ficava ruim, eu ia lá, trocava os 4, colocava do próprio manequim e mostrava. Então, eu falei, nossa, cara habilidoso demais. Depois falou que carioca que... Você vê, ele pegou a prova lá em Juiz de Fora, ele fez escola Viu? lá. Tá vendo? Então, é isso que é o grande problema hoje. A internet, ela não mostra a realidade. Não mostra, a gente sabe disso. Então, não adianta você querer comparar cerâmica com resina. Então, a gente falando que resina é igual cerâmica. Nunca. Nunca. Cerâmica é inerte ao meio. Ela não muda. A resina muda. A resina é plástico. Plástico. Você joga na água. O que acontece com o plástico depois de muito tempo? Ele tem bactéria na boca. A cerâmica é inerte. A cerâmica, depois de 1000 anos, você tira ela e tá. Então não adianta comparar. Então eu falo isso quando eu faço meu curso. Então você quer... Agora a cerâmica também falha. Ela quebra, ela mancha. Ela acontece também. Então todo material é o quê? Provisório. Agora, Vai ter que um dia... O prazo de validade que muda. Agora, Exatamente, vai depender de várias sobre essa coisas. questão de estratificar ou injetar, isso era uma dúvida que sempre chegavam com a gente. Ah, não, mas será que fazer técnica injetável não vai ficar aquela coisa monocromática demais? E aí, a partir disso, é que a gente tem a modificação na técnica, que é o que a gente usa há mais de 5 anos, né? Então, o que a gente faz? A gente faz uma estratificação na técnica. A gente mistura tanto a resina fluida, a resina injetável, quanto a resina de massa, resina composta mesmo, né? De massa. Então a gente faz uma estratificação a partir disso. Então a gente ainda assim vai estratificar, mesmo estando a técnica injetável. Então acho que não precisa disputar os Legal. pra os caramba. dois, mas eu acho que concordo com ele, tem que saber a parte estratificada Tem que também. aprender. E Tem que eu acho aprender. que assim, isso que você tá falando, Arthur, cara, nossa, eu tô delirando aqui, porque é o que eu defendo, e às vezes você é condenado por isso. Porque eu tive, eu vou falar que foi a escola, assim, de trabalhar com o Telmo, e ver a qualidade do que ele entregava. E quando você tem aquilo, e a pessoa fala que a resina chega no mesmo resultado, não tem como. Nunca. Tanto que eu conheço profissionais que são referências no Nunca. mundo inteiro que têm cerâmicas na boca. Então, acho que assim, na minha concepção, quando a gente fala do mais alto nível do ponto de vista estético, eu acho que é a cerâmica. Bom, Não, sem dúvida. agora, e no dia a dia, né? Quando a gente fala assim, o cara que vai estratificar, cara, ótimo que ele tem essa habilidade, isso é espetacular. Mas para deixar a coisa universal, né? Então, a gente vive num momento hoje de odontologia, na minha opinião, que tem muito colega fazendo coisa muito ruim. E quando você consegue facilitar o processo, diminuir etapa, e mesmo que ele não faça em 2 camadas, que ele faça em uma, mas esteticamente já muda a vida do paciente, que é o mais importante, é mudar o paciente ficar satisfeito com isso. Porque às vezes 2, 3, 4, 5, 10 camadas, né, a técnica do FAL, como que é difícil fazer isso? Será que o paciente está enxergando isso? Né? Então, deixar isso universal e o paciente ficar satisfeito com isso, com ter o dente uniforme, ter a biologia, respeitando a biologia e tudo mais, que eu acho que é o grande caminho da questão, né? Hoje eu vejo que eu não preciso mais competir com ninguém e tal. Eu já sou um cara, já que eu falei, eu já tô... O Aloysio vai ter, que o Aloysio que é o cara. Deixa que ele tomar, né, vai, martelada. que vai, que vai... Eu já não tenho mais isso, eu já não tenho esse ego mais. É lógico que eu gosto, né? Eu não sou, né, de ficar para trás, porque eu gosto de estudar e tal. Mas o que eu vejo, muita coisa é venda. Então, a odontologia virou um comércio muito forte, coisa que a gente não teve isso. Então, nós ganhamos dinheiro com odontologia naturalmente. Eu ganhei dinheiro com odontologia naturalmente.
Eu ganhei dinheiro, eu comprei minha casa, comprei minha clínica, comprei meu carro, blá, blá, blá. Enfim. Hoje as pessoas estão falando que a odontologia, dessa forma, dá muito dinheiro. Então, você andar de carro importado, eu já tive Mercedes, já tive BMW, hoje eu tenho uma Tracker. Hoje eu não quero andar de Mercedes mais. Eu tava no congresso, foi muito interessante. Essa história é engraçada também, lá no Costão dela, no Costal, e Costal do Saltino Baratieri é a nata da nata Revista da Clínica, nata dos ali dentistas. é a nata, é a nata. Então, eu já fiz isso, eu já dei aula lá. Então, cara, então eu já tô assim, eu já fiz, pô, já dei aula no Japão, já dei aula nos Estados Unidos, então eu já tô tranquilo já, né? Então, quando eu cheguei lá, tava tendo uma discussão. Pô, aí, Filipinho, que carro você tá? Ah, eu tô com uma Z não sei o quê. Aí eu tô com... Pô, eu comprei uma BMW, comprei isso, comprei aquilo. Aí eu virei, o Luiz passou mal, eu virei e falei, pô, galera, os carinhas de São Quieto do Paulo. lado, assim. Eu falei, puta, mas vocês estão discutindo carro, cara? Cara, eu comprei um helicóptero pra mim, bicho. Eu vou dar minha clínica pra BH de helicóptero, não existe carro. Eu vou ficar em trânsito de São Paulo, vou andar de carro. Vocês estão fodidos demais. Pô, eu ando de helicóptero, cara. Eu pego meu helicóptero pra minha clínica e tal, deixo lá no heliporto. Vocês Cara, estão vivendo de nego- profilaxia, pô? Aí Você nego imagina do regalou lado o dele olho. escutando isso, Eu tentando tinha segurar, acabado- assim, Eu tinha Calma. acabado de dar né? aula de resina, cara. Vou tirar Eu o tinha cliente. acabado da aula. Pena de carro, vou te Eu falei, falar. pô, pelo amor de Deus, que trem mais ridículo é carro, comprar carro de R$1 milhão. Pra mim, pô. Pô, a gente Ó, conhece, ó, assim, eu acho que Porsche. você deve conhecer, eu não vou falar nome, é claro. Tem uns dentistas que são talvez um dos mais ricos do Brasil, tem 300 milhões em imóveis, que anda num touro, entendeu? Então, isso Não, não significa é. nada. Aí eu pensei nisso, aí foi engraçado demais que eu passava assim, eu andava depois. Pô, professor, beleza, cara, como é que você tá? Então... E eu tenho um Rolex ainda, eu tenho um Rolex falsão, cara. Eu tenho um Rolex de primeira Ó, linha, cara. Mas essa escola do Rio De deu... primeira linha, cara. E quando, Já fez? quando você entra no... Eu só balanço ele assim, ó, o nego vê, pô, o cara de Rolex e tal, o cara de Blazer da... Pô, os caras devem ter... Eles acham que eu sou milionário, cara. E não é por aí, cara. Todo dia eu tirei uma foto da minha casa na piscina lá, tomando um uísque e tal, aquecido e tal. Aí foi que teve mais comentários, cara. Pô, professor, você tá bem, hein? Cara, isso é normal, bicho. Isso é normal hoje. Porque o cara que trabalha, ele vai chegar na minha idade, ele vai conseguir as coisas, cara. Ele não precisa ter recém-formado, Pular com 10 anos de processo. formado, ter uma BMW, ter uma não sei o quê. Isso não é coisa de sucesso. Ele tem que ter a clínica dele, o imóvel dele. Eu tenho o meu imóvel, a primeira coisa que eu fiz, eu tenho que ter o meu imóvel, eu não devo nada a ninguém. Nada é financiado. Então, isso é que é legal. Então, a pessoa já quer sair com BMW, vai comprar uma unidade de 200 mil, vai financiar, vai pagar 400 mil nela. Ó, pra quê? Então, é isso que eu queria deixar. toda a curva. Calma, calma. As coisas acontecem. Aquela velha história do cara que quer começar a correr a maratona já na frente de todo mundo, passa 20 minutos e já não tá aguentando mais, todo mundo passa ele. Exatamente. Não é Tá querer acabando apressar, com a tá molecada, cara. Que a gente vê a molecada E ainda na especialização, chega, porque eu vou ganhar muito dinheiro, que vai ganhar dinheiro nada, só. Calma, você tem que aprender, eu sou moleque. estudar primeiro. E nessa vontade de ganhar muito dinheiro, acaba tropeçando de alguns passos, a gente vai chegar no quadro Deu Ruim. Que a gente acaba vendo esse tipo de coisa que acontece aqui, né? Vamos pro Deu Ruim, pessoal? Que Deu Ruim é um quadro que tem uma foto que não deu muito certo, Ó, né? Que nesse caso aí, o dentista cego, ele sempre ajuda a gente. Né? Um trabalho lindo desse é uma foto aí de uma paciente aí que passou por um processo aí de Horrível, resinas, né? né? Horrível, né? Que não ficou muito legal. Que às vezes eu penso o seguinte, será que às vezes, se a gente, que é a resina injetável, às vezes essas clínicas, principalmente clínicas mais populares, se às vezes colocassem essa técnica, por exemplo, será que diminuiria esse tipo de coisa a gente vê na rua ou na internet? Aí pulou foi até a horta, na verdade. Né? Pulou foi tudo. é interessante que Na verdade, pulou a faculdade, né? teve um cara lá de São Paulo, um dono de clínica lá de São Paulo, de uma rede de clínica, pediu o Tomome para me ensinar para os dentistas a fazer resina injetada. Que ele queria lançar isso na clínica dele. Mas queria que eu fosse lá de graça. Eu falei, não, manda os dentistas, vamos fechar uma turma que eu vou em São Paulo e ensino. Eu acredito que sim, mas depende do dentista. Porque não é só injetar. Tem um protocolo. E Tem, aí é que tem tá. um protocolo, e não é fácil. Ele dá excesso, tem que ter a mãe, você tem que treinar, você tem que fazer um curso primeiro. E eu falo com o meu curso, a gente tem um curso, o curso na internet, ele tem que fazer o presencial. Não adianta só fazer o da internet, porque você tem que treinar. E você treina onde? Em manequim, para depois pegar paciente, é a curva de aprendizado. Eu lembro até que
posso estar enganado, mas eu lembro que acho que foi o único curso que eu vi isso. Um curso online, vocês mandavam um manequim pro aluno, não foi isso? hands-on online. Né, o hands-on Chegamos a fazer online. isso, Achei chegamos isso a fazer muito legal, Foi legal, né, porque e assim, também deixando claro que não é a diferença entre a cura e o veneno, né, porque não é cara, você vê cagada hoje em cerâmica, você vê cagada em resina, você vê cagada em harmonização. Então, às vezes, eu vejo a galera também metendo o pau na resina, como se a resina que fosse o culpado do sobrecontrole, É, que às vezes da falta de naturalidade, de não prezar pela oclusão. Não é o profissional, Que- né, que- também tem isso, você provavelmente não pode condenar o material. quem fez esse caso, provavelmente se fosse um aluno de resina injetável, talvez também não teria o Ia mesmo ficar ruim. sucesso. É, ficar ia ruim de não qualquer ia forma. colocar planejar a matriz direito. da maneira correta. Exato. Não planeja, cara, não planeja. Porque igual você deixar perguntou, você acha que você é certo, ortodontista, né, doutor? É. Marcos. O Marcos é ortodontista. Então, por exemplo, ele fez uma pergunta de coroa. Então, porque ele não é, tipo assim, Não é o clínico, mundo, né? não é o dia a dia dele. Não é o dia a dia seu. Então, mas eles perguntam pra mim, aí manda foto pra mim. Arthur, eu posso fazer isso aqui? Eu falei, lógico que não, cara. Você tem que ser coroa em tudo, cara. Não é indicado. Tem gente que cara. quer extrapolar a técnica, É. indicação. Assim, Eu falei assim, eu posso extrapolar, porque eu treino e tal, e falo assim, ó, não faço não. Porque eu, como pai da técnica injectável, Estratificando, inject né? estratificada, porque essa eu falei, essa é minha. Essa ninguém pode falar. Essa técnica eu que desenvolvi. A injetada é do Douglas Terry. Ele é o precursor. A injetada estratificada, eu. Aí eles começaram a copiar isso aí. Então tem algumas pessoas que começaram a copiar e usar aquecida, não sei o quê, parará. Funciona? Funciona. Só que dá trabalho demais. Em vez de facilitar, os caras complicam. Eu falei, Sim. meu amigo, você está complicando o trem, que você aquece, coloca um termômetro, vê qual a temperatura e joga e vai. Eu falei, pra que isso? Se você tem a resina flow não aguenta. Quem te falou isso? Vários trabalhos já mostrando. Tem um caso, sério mesmo, juro, não tem um caso de fratura de resina injetada. Somente injetada. Eu A gente faz todas, não Eu tô tem. preparando Ah, é o a doutorado. tese do meu doutorado, vai ser um estudo retrospectivo de casos que a gente tem de 7 anos atrás até casos que têm sendo feitos agora. E esse estudo retrospectivo vai comparar exatamente caraca. um parâmetro de teve falha durante esse tempo, esses que estão há mais tempo e os que estão há pouco, para ter esse comparativo, né? E o que a gente fez até agora, graças Você a pode Deus, pegar até outros profissionais fazendo esse retrospectivo, Sim, né? sim. Você pode puxar ali. Porque hoje tem alguns polos no Brasil que estão Sim. trabalhando com isso, né? Graças Então, a isso Deus, é muito legal. até que tem difundido muito. né? Sim, sim. Então, assim, quando a gente vê umas coisas assim, a gente sempre. Quando eu tô dando aula, eu sempre brinco. Primeiro, pra gente fazer uma festa, pra gente chegar pra estética mesmo, pra chegar pra fazer isso aí, a gente tem que estar. Pra dar essa festa, a gente tem que estar com o salão limpo. Tá com o salão limpo, você pode fazer a festa. Então, é princípio básico de oclusão, de função, pra aí sim você chegar aí pra. E isso que você falou, seu pai também disse no começo, né? Até peguei para puxar esse gancho, que por mais avançado que a gente leva a odontologia, tem coisas que não se perde, que é o planejamento reverso. Né? Então, pode fazer com exocad, com cirona, com isso, com aquilo. Meu amigo, é o planejamento reverso. Se você vai fazer com cera, se você vai fazer no exocad, isso é fundamental, né? Então a galera não pode esquecer desses princípios da odontologia, né? Tem que aprender. Eu acho que no nosso curso de especialização lá, eles têm aula de enceramento. Eles aprendem a encerar a boca toda. Chega lá, ninguém faz, mas eles aprendem. Eles fazem a boca toda. Depois, vai tudo. Gente, tudo bem, agora vocês podem. É o mesmo questionamento de usar arco facial. É a mesma briga. Eu fico pensando nisso assim, há muitos anos. E eu sou especialista em dentística, em prótese, em endo, em pério e orto. Eu nunca fiz uma reabilitação minha com arco facial, nunca. E eu tento fazer certo. Então, são 35 anos de odontologia e os meus pacientes voltam, retornam. Meu paciente ainda é do boca a boca. Eu não tenho paciente de internet. Meu paciente é o de boca a boca, que indica. Então, eu tenho uma clínica muito forte em Betim e tenho uma clínica forte aqui em Belo Horizonte também. Porque se eu abrir aqui, eu encho aqui. Só que eu não quero vir para cá. Eu não quero. Quero que ele assuma isso aqui. Eu quero ver, só atendo quarta-feira aqui. Não atendo mais, não quero. Então, a partir disso, é a mesma discussão, gente. Eu fui estudar DTM agora, Felipe. Porque eu acho um complicado. Todo mundo que você manda para tratar só ensina placa. Placa, placa, placa. Ricardo fala uma coisa interessante. O cara não nasceu de placa, não tem que usar placa.
Ele não usa placa. Eu vejo que ele não... Provavelmente ele deve ter escutado eu falar isso na faculdade. Ele deve ter aprendido isso comigo. Tô falando sério. Ele deve ter aprendido isso comigo. Porque eu já falo isso há muito tempo. Não tem por que eu usar placa. Eu nunca usei placa nas minhas reabilitações de faceta. Era para quebrar tudo. Eu não tenho caso de sucesso. Eu fiz mais de 40 mil laminados, cara. Nossa. Você imagina 40 mil laminados? Eu acho que eu acredito que eu fui um dos caras que mais fiz laminado no Brasil. Eu e o Telmo. A gente fazia, não era pouco, não. A gente fazia muito. Muito, muito, muito. Curso era toda semana. Curso com 15 alunos. E o pau quebrava laminado. Então, a experiência é muito grande. Eu nunca fiz placa. Então, por que... Eu fico bobo se o cara vai lá aprender a fazer placa. Paga caro. Que é uma coisa tão básica. Aí eu falei, eu vou estudar isso também. Eu fui estudar DTM. Fiz a DTM. Qual é o tratamento de DTM? Placa. Eu falei, não é possível. Mas eu acho que é por loucura, conta né? disso, né? Porque o que acontece? Hoje eu vejo, por exemplo, até esses dias aconteceu com a gente. Cara, primeiro que a gente vive num mundo, né, extremamente, com a população extremamente ansiosa, né? Que tem apertamento, ranger de dente, e isso vai afetar o dente. Então, perder dimensão, perder DVO é muito comum. É muito comum a alteração de DVO. Quando você consegue recuperar isso, eu acho que muita gente, às vezes, finge que não vê quando perde a DVO pelo trabalho que dá de recuperar, ou de não saber recuperar, né? E aí, quando você cria esse processo, a coisa fica muito mais fácil. Você protege todo o sistema. Isso é muito legal. Mas eu concordo com você. Só que na hora que você eu comecei a estudar com um cara sobre placa e tal, olha que interessante, isso não tem nada a ver com o assunto, não, mas ele trata o paciente com placa, depois ele tira a placa. É o que eu estava fazendo com resina. Eu comecei a fazer muito aumento de DVO, devolução de DVO, não tem 4 anos. Eu fazia reabilitação, que é diferente. Você fazer aumento de DVO, restituição de DVO, é aquele caso que você pega o paciente de 20 anos, 25 anos, 30 anos, com esmalte todo perdido. Às vezes nem tem perda de DVO, mas com esmalte tudo perdido, que você tem que aumentar, porque já está influenciando, né? Então eu comecei a fazer muito disso na especialização com o Adélio. E o Adélio metiu o pau em mim. Você é louco e tal, isso aqui, isso vai quebrar tudo. Cara, não quebrou nenhum, tá até hoje funcionando super bem. Nós começamos a fazer isso em 2017, se não me engano. Legal. Olha que loucura isso, cara, porque eu não fazia isso com resina. Sim. Por causa das resinas injetáveis, eu distribuí uma matriz e começamos a fazer. Então, tem uns 5 alunos que já fizeram as monografias a respeito disso. E eu pergunto até hoje, que são conhecidos, é pai, é tio, como é que tá? Acaba a dor. E você não usa placa para proteger. Olha que A trem assim. resina está protegendo. Né? Está protegendo porque você devolveu. Equilíbrio, equilibra toda a oclusão do paciente e faz com que ele não aperte o dente. Como é que você faz com que ele não aperte o dente? Você trata, tem um protocolo para você fazer isso. Aqueles negocinhos de fitinha, não sei o quê. Então, o protocolo é você tratar o paciente durante 3 a 6 meses com placa e depois tirar. Para você fazer com que o paciente não aperte mais o dente. Que legal. Porque se você usa placa, olha esse raciocínio bacana desse cara. Se você usa a placa desse americano e ele está protegendo o dente, tudo bem. Mas ele vai continuar a fazer o quê? Daqui 3, 4, 5 meses. Ele vai apertar o quê? A placa. A placa. Vai apertar a placa. Então, durante a noite, ele usa a placa. Aperta, destrói a placa. Durante o dia, ele continua apertando o dente. Porque se ele apertou à noite, ele vai apertar durante o dia. E não vai ter placa para proteger. E aí, como é que faz? Isso. Olha que loucura! Isso é uma questão que, assim. Eu São até. boas, hein? Pô. Eu até uma vez estava conversando de um professor muito famoso daqui de Minas, não vou falar o nome dele, talvez ele não goste, mas ele dando uma aula sobre, né, o envelhecimento precoce dos dentes. E, cara, a questão disso tudo é você tentar evitar o paciente a ter o hábito, por exemplo. E o uso da placa não faz isso, né? Então, o uso da placa não faz ele evitar o hábito, faz não desgastar o dente, vamos dizer assim, né? Ou lesar outras estruturas. Será que a gente não tinha que pensar um pouco mais, então, no trabalho multidisciplinar com fisioterapeuta ou de uma questão psíquica para ele não ter o hábito, né? Que talvez seja isso que você está dizendo. É isso aí, né? é isso aí. O paciente você põe e ele não usa. E não adianta você usar só à noite. Porque de dia ele vai apertar dente. Porque
eu me pego apertando o dente, fazendo uma resina. Mas você está fazendo uma cirurgia. Então você acaba apertando de dia. Então você não usa a placa de dia. Então acho que tem que ser muito bem questionado isso aí com todo mundo, com todos os dentistas. Com Mas o é dia um a papo dia a ser do aberto, paciente, né? né? E é um papo aberto. Porque você vai para congresso, cara, todo mundo tem muito ego, cara. A Odontolândia. É difícil, o cara não conta. Eu costumo dizer o seguinte: professor é mentiroso. Eles ficam bravos comigo, cara. Porque eles falam muita mentira, cara. É muita mentira, bicho. Os caras queriam me matar nos Estados Unidos. Mas é longe da nossa realidade clínica, né? A gente olha. Longe, cara. Vai na mentira, só. Aí quando você mostra coisa, você dá aula num congresso e mostra o que você faz mesmo, sem mexer em Photoshop, você vê isso aqui eu faço. Você filma. Manda o cara que faz resina filmar. Filma. Aí você vai ver. Porque não tem jeito de você editar. Mesmo assim, ainda tem uns programas que você consegue melhorar. Ou Cor e então tal. tem uma resolução menor e aí dá um resultado melhor. Então, congresso é uma coisa assim. Eu cansei de ir pro SBOE, cara. Porque é muito ego, cara. É muita mentira, cara. Eu falei, pô, Arthur, você tá de. Não, cara, porque eu já tô velho, eu já posso falar o que eu quero hoje. Então, nego mente, cara. Então, eu acho sacanagem isso. Igual você tá fazendo, depois eu chego perto de você, como é que você fez isso? É realmente isso que tá acontecendo? Fala a verdade comigo. Aí você vai ser honesto, você vai falar a verdade comigo. Porque eu pergunto, todo mundo que eu vejo o cara fazendo, o Perdigão, por exemplo. O Perdigão chegou com a teoria na época de aço florido com 5%, 10%. Ah, coisa de português e tal, 10%, não se usa mais, é 5%. O pau na SBOE quebrou. Aí eu saí na aval, fui lá o Perdigão. Como é que é isso? Não, a história é assim, 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 assado. Esquece isso. Legal. Isso aqui nós estamos sendo patrocinados por uma empresa, está pagando primeira classe, está pagando hotel 5 estrelas, eu tenho que falar. Gente, Português é bate pronto. cara, eu estava no congresso aqui, isso aqui eu falo assim, eu costumo dizer isso, eu estava lá no Revista Clínica, e no meio do bate-papo, lá estava cheio de japonês, cheio de gente, lá chegou um trabalho, lá na hora, assim, de resistência adesiva dos adesivos autocondicionantes de 2 passos, comparando do Clearfield, SC Bond, e o FL Bond da Shofu, e um da Kerr, comparando os adesivos e tal, e eles chegaram à conclusão no trabalho lá, um trabalho bem sério, que o da Shofu teve uma resistência adesiva melhor, apesar do padrão ouro ser o Clearfield SC Bond, mas chegaram a trabalhos melhores. Aí a besta quadrada assim no meio lá, gente, ó, um trabalho novo, falar com uma coisa nova para vocês, que ficou melhor. Cara, a menina da Curarai veio atrás de mim, cara. Pô, como é que você fala aquilo? Eu falei, ó, eu tinha que falar, eu tenho que falar a verdade aqui, eu não tô recebendo nada. Não, porque você não podia falar isso. Eu falei, eu falo o que eu quiser, cara. Luiz, o papo tá bom demais. E agora a gente chegou no nosso último quadro, que é o hashtag Fica a Dica. Que aí vocês vão dar um recado final pra galera de casa, né? Uma mensagem. De vida ou de profissão? Dos dois. Acabou que hoje o episódio todo foi dos dois ao mesmo tempo. Fala aí, Luiz, depois eu falo. O que você... Vou começar porque você acha Fala que aí, depois eu te corrijo, né? Fala assim. tá nesse... Não, agora discute agora comigo. Ah, é? Não é, mas não. Agora eu falo, pô, não, igual a vez eu falo com tem que ele. ser um pouco de filtro dele agora. É interessante que eu falo assim, Tá o juízo. eu desenvolvi dentro da técnica, isso é interessante, dentro da técnica injetada, eu desenvolvi que eu não devo polimerizar os 20 segundos imediato. Porque na hora que eu tiro o excesso, eu vi isso, né, de vivência, quando eu tiro o excesso, se a resina não está totalmente polimerizada, eu consigo com bisturi remover muito mais fácil o excesso. É mais ou menos aquela técnica que você cimentar a faceta e você dá um segundo. Pip, tirar. Ter o controle para não... Exatamente. E eu, falando com o aluno, eu falei, ele estava falando, eu falei, não, deixa só 5. Não, pai, isso aqui... Deixa 10 minutos aí, ó, 5 segundos só. Não, porque é muito pior e tal, porque você vai ter problema na resina. Falei aqui, ó, cheira aqui. Aí ele ficou bravo comigo, tal, começou a discutir propriedade e tal. Falei, cara, faz o que você vai ver. Não vou fazer. Aí não fez. Aí não tirar o excesso, aí eu fiz o lado. Olha aqui pra você ver aqui, ó. Então são coisas assim que eu tenho uns princípios muito estranhos. Eu acho que eu
acho que é coisa de Deus e tal, que me deu o dom de inventar as coisas. Por exemplo, eu não uso mais espinho de fibra de vidro, eu uso a própria fibra de vidro. Sim. Eu desenvolvi uma fibra de vidro. Então eu tenho umas tiradas assim muito loucas, igual essa Tem técnica. noite que ele sonha com os negócios assim, que eu já Essa, fico essa até- coisa de injetar e tirar e cimentar os aumentos, os tabletop, cara, isso veio na. Puf! Eu comecei a fazer. Esse menino tem muito disso também. Fico olhando lá, ele tem muito disso também. Então isso é dom. Que alguns têm, outros não têm, cara. Legal. E você tem que acreditar e fazer, cara. As ideias só surgem, isso é uma dica para finalizar. As coisas só acontecem a partir de uma ideia. Você acreditar na ideia. Se você não fizer, ela morre. Como é que surgiu a luz? Como é que surgiu o avião? Cara, o nego deve ter caído de avião adoidado, até surgiu o avião. Então, às vezes, a gente inventa uma técnica ou desenvolve uma técnica, seja ela B, X, D, e o nego fica metendo pau, em vez de pegar e falar, pô, trem bacana, cara. Técnica R. Pô, não sei o que, R. O nego mete o pau, cara. Eu falei, nego, pô, tem um cara. Cara, deixa ele, cara. Aí ele desenvolveu a técnica dele. Por que você não é boa? Por que você não faz? Copia, cara. Se você não tem capacidade de desenvolver. Então, você tem que pegar ideias novas e transformar na sua realidade. Isso é muito importante. E de vida, eu acho aquilo que eu falei. As pessoas têm que ter calma. Calma que as coisas acontecem. Devagar. Ninguém vai ganhar dinheiro com odontologia nos primeiros anos de vida. Eu acho que depois de 15 anos você consegue fazer uma boa reabilitação. No dia que você fizer uma reabilitação oral de orelha a orelha, você pode considerar dentista. Não é fazendo só resina que você não vai ser dentista, você tem que aprender a fazer reabilitação, porque você não vai viver só de fazer resina anterior. E já me criticaram isso, que falaram que eu só fazia faceta de canino a canino. Eu já fui chamado isso aqui em Belo Horizonte, na época minha e do Telmo. Mas eu fazia reabilitação também. Só o que eu mostrava era só resina, faceta. Mas então, aprenda odontologia, estudem odontologia. Essa é a minha... Para chegar naquilo. Invistam na profissão que eu vi. Lupa, motor elétrico, coisas que vai te facilitar a sua vida. Eu ia seguir mais ou menos por esse mesmo segmento que meu pai começou a comentar aqui, que é essa questão do pessoal. Vou ficar mais a dica mais para quem está chegando no mercado agora também, né? E eu falo muito isso com o pessoal da graduação. Não fica tentando já querer sair e já querer ganhar grana fazendo isso ou fazendo aquilo. Cara, tem que estudar, né? Eu tava lá, eu tava grudado nele. Obviamente, todo mundo já sai, quero ganhar dinheiro, beleza. Mas tomem muito cuidado com pular passos. A gente vê muita gente fazendo isso. Eu vou lá, vou atender lá no Cafundó de não sei o quê, no meio do Macapá, e vou ganhar muito dinheiro, vou ganhar 7, 10 mil por mês. Cara, a sua evolução, quando você chegar aqui, você vai voltar todos aqueles passos. Porque, infelizmente, a gente vê muita gente desaprendendo quando vai pra lá. Vou ficar um ano da minha vida ganhando uma grana boa, beleza. Depois chega pra cá. E aí? O que você aprendeu lá? O que você... Entendeu? É o que eu falei, é querer correr a maratona nos primeiros 200, 300 metros, né? 400. Depois chega lá no final dos 30 quilômetros, você não tá aguentando mais nada, você ficou pra trás, todo mundo te passou. É saber realmente a hora certa de ir fazer investimento. Dinheiro Saiba não quer dizer investir. sucesso. Você ganhar Perfeito. dinheiro. Não quer dizer que você ganha dinheiro, tem sucesso. Invista em bolsa. Porque você de é repente. feliz, né? Tem que ser feliz, Então, ganhar dinheiro não quer dizer que você está feliz. Eu tenho vários amigos meus que ganham dinheiro com odontologia, mas tem horror da odontologia, não querem que o filho faça odontologia. Eu falo assim, poxa, por que você não quer que seu filho seja um cara de sucesso financeiramente e tal? Minha profissão é a merda, é a pior profissão do mundo, cara. Eu tenho sacrifício e tal. Cara, eu amo minha profissão. Eu amo. Então, hoje eu tenho, tipo assim, a liberdade de chegar, para começar a trabalhar às 9, para o meio-dia, começa às 3 e para às 5h30, 6 horas. Mas depois de 35 anos, eu trabalhei até 11 horas da noite. Então, não tem esse sacrifício, porque você gosta. E se precisar de trabalhar, igual eu fui para Teoflotone lá, pegar 11, eu vou. Trabalhar o dia de trabalho, eu vou, cara. Porque você ama. Então, primeiro gosta da profissão, depois pensa no dinheiro. Dinheiro não é sucesso. Primeiro, né? Isso daí eu escutei há muito tempo, cara. E até hoje eu falo isso para meus alunos. Primeiro é ser, depois ter. Isso. Você quer inverter a coisa, né? E aí a galera, às vezes a gente tava... Esses dias também eu tava conversando com um cara, uma dentista super bacana, nota 10, tá pensando em abandonar a odontologia porque não tá tendo sucesso. Tem 2 anos de formado. Tem Cara, calma, pelo amor né? de Deus, né? Eu Tem um converso muito com caminho minha aí. noiva, que minha noiva tem
tem pouco tempo que ela formou, né? E ela fica muito nessa, assim, um colega meu formou um tempo atrás, foi para não sei onde. Beleza, ele tá feliz? Ele tá investindo, ele tá estudando, ele vai melhorar? Né? Se não, vamos ter paciência, as coisas vão acontecendo aos poucos, né? E felizmente, graças a Deus, eu tenho uma boa referência nessa questão de, meu pai quer que eu seja, não quero que meu filho seja. Eu também, futuramente, né? Eu também vou querer, provavelmente, que meu filho seja, porque é uma coisa que eu gosto muito, tanto a área acadêmica quanto o mocho, né? E eu tenho orgulho de falar que é uma referência para mim, né? Então é bom que na data que a gente tá gravando, que tá perto do Dia dos Pais, né? Eu já começo a fazer uma firula Aí já ali, fazer a média, né? Mas é Capricha verdade. no É o presente. presente, o presente. É $10 mil e umas linhas aí. Tem que lembrar lá daquele... Não, Mas legal, acho que ele não sabia disso, sabia dessa história? Não, eu sei, já vi você contando. Mas assim, é uma referência mesmo pra mim. Então, graças a Deus, é uma referência que eu me espelho e que eu aproveito sim pra eu cada vez mais ter um investimento melhor, sabe? E eu vejo muito isso e eu acho que eu consegui absorver um pouquinho esse amor por querer ser melhor. Não só estar colocando dinheiro na frente, mas sim a parte de estar fazendo o negócio certo e gostar do que tá Mas fazendo. interessante que ele fez né? a coisa certa. Ele fez... Não quer dizer que você faz especialização, mestrado, doutorado, você seja melhor. Não, não é não. Não. Sim. Mas a bagagem que você pega de teoria, de bagagem profissional é muito grande. Ele fez aperfeiçoamento, ele seguiu uma sequência que eu acho que deve ser feita. Especialização, aperfeiçoamento, especialização, mestrado. Doutorado é porque ele está na área acadêmica. Eu falei, não vai fazer. Até porque vocês também estão desenvolvendo uma técnica e é Sim, nada um melhor do que você respaldo. conseguir você mesmo acompanhar uma coisa que você desenvolveu, Sim, né? isso é muito legal. Eu falo, você poderia estar ganhando muito mais dinheiro se você tivesse encarado o consultório e tal, e trabalhado o dia inteiro. Não faz especial, não faz nada, só trabalha. Com certeza, financeiramente, ele estaria ganhado mais. Só que a fama é efêmera e o dinheiro também, às vezes, ele desaparece. Eu tenho vários amigos meus que investiram na época em apartamento, fazenda, não sei o quê, e não investiram na profissão, em curso, e hoje estão tudo fodido. Os caras não têm dinheiro, cara. E não conseguem vender a fazenda. E não conseguem vender um apartamento. E o consultório, Acho que horrível. o estudo te dá a solidez, né? A Isso. segurança. Eu falo por mim, eu nunca fui um bom vendedor, mas como eu sempre gostei de estudar, o meu conhecimento aumentava a minha conversão, a aceitação do meu paciente. Então, acho que o estudo te dá isso. Talvez nesse momento ele não esteja ganhando o quanto ele gostaria, mas talvez daqui 10 anos, 20 anos, é o que você está construindo. Com Beleza. certeza. Uma vez, quando eu me formei, né, eu tava trabalhando pra gente finalizar, tava olhando uma rede, que aí me falaram assim, olha, vem ser parceiro nosso, mas você tem que largar a sua especialização. E era pra ganhar muito dinheiro e tal, na época, e aí eu fui trocar uma ideia com meu pai falou pra mim, falou assim, olha, eles podem tirar tudo de você na vida, menos o seu conhecimento. Então, eu fui atrás do meu Não conhecimento. tenha dúvida. Isso aí. Eu não... Tenha dúvida. Não tira, cara. E você poder discutir, não discutir, você poder conversar sobre aquilo que você entende é muito bacana, cara. Então, você está numa mesa, por exemplo, de dentista, cara. Eu adoro conversar sobre odontologia, adoro, amo conversar sobre odontologia. Às vezes até independente da área que eu não sou. Mas eu gosto eu interesso pelas coisas. Então, isso é muito bacana. Tá? Legal. Arthur, bom, então, Obrigado. finalizando, a Luiz, Arthur, brigadão Bom demais. pela aula que foi hoje. Né? Eu falo Sensacional. aula porque eu tenho um filho e isso, eu me pergunto todos os dias como que vai ser essa trajetória. Vai ser dentista. Pô, vai pegar lá, já tá tudo É, trilhado, já entendi. tomei tanto ferro. Jogador de Né, futebol, aproveita. jogador de futebol que não vai ser, eu acho. Mas brigadão, obrigado pelo convite, obrigado pelo Obrigado. aceite, pelo deslocamento, por acreditar no projeto e foi um prazer muito grande ter Prazer vocês mesmo. aqui Fica com a umas gente. horas, quando precisar, é só falar. Vamos aí. Pode deixar, vai ter mais. Vamos Já- bater papo, sim, eu adoro. Eu já acompanhava, então já gostava, e aí quando surgiu o convite eu fiquei honrado, massa. foi muito feliz mesmo. Aí me falou, falei, só muito você tem que ver o obrigado. horário só. Vamos só o horário. Organizar. Depois tá bom demais. E quem Show de acompanhou a gente até aqui, siga a gente no Instagram, nas redes sociais, se inscreva no canal do YouTube. E muito obrigado. Valeu.